Meu nome é Adilson Borges. Tenho uma alteração neurológica que afeta minhas sinapses e se parece com uma epilepsia. Por ser apenas cerebral, não tenho convulsões, mas sofro alguns incômodos, entre eles fortes dores de cabeça. Às vezes falo muito rápido, na tentativa de não perder a linha de raciocínio. Perdoe-me, mas em vez de lamentar, prefiro não ver isso como um obstáculo e fazer o que eu gosto. Então, começa agora. Diz-me. Ele é cantor, compositor, arranjador e produtor musical. É respeitado por sua relevância na MPB e na música cristã contemporânea. Entre álbuns solo, com suas ex-bandas, duetos, parcerias e participações especiais, já gravou mais de 50 discos. Hoje a gente tem o prazer de falar com o João Alexandre. João, muito obrigado pela gentileza de nos receber aqui no seu estúdio, viu? Pô, a alegria é minha, toda minha. Você é um dos compositores assim, que eu mais admiro. Você consegue transitar uma música mais sensível, uma música crítica, uma música mais espiritual. Depois de tantos anos de carreira, fazendo músicas, como é que você consegue manter a essência sem se repetir nos temas, ou quando você volta ao tema, sem fazer aquela coisa de mesmice? Porque hoje em dia tem 5 músicas boas no CD e as outras parecem que foram empurradas. Você não, cada música parece que tem um cuidado especial. Qual o segredo para não se repetir nos temas? Olha, todo músico sofre um pouco com isso, você sabe, né? Todo músico tem aquele, bem ou mal, ele acaba se sentindo muito repetitivo, mesmo quando ele compõe uma coisa nova, né? Eu diria para você que talvez o segredo é justamente não querer ser um cara proativo, assim, você não querer fazer uma música por semana, por exemplo, né? Tem cara, não, vou compor uma música por semana. Não vai acabar ficando tudo igual, né? Então, eu lembro de um guitarrista que falou, eu esqueci quem que é agora, mas ele falou o seguinte: como é que você toca tão bem? Toda vez que você vai tocar, parece que você está tocando um negócio novo. Ele falou: eu só toco quando eu tenho vontade. Então eu responderia do mesmo jeito, assim, eu tento compor só quando eu tenho vontade, entendeu? Para não ficar, e tentar ao mesmo tempo explorar, estar antenado com o que está rolando, né? Se a proposta do que eu estou compondo tem a ver com o tema que eu vou abordar, porque às vezes o cara faz uma música num estilo que não tem nada a ver com o tema que ele está abordando. O cara está falando do Nordeste, mas ele está cantando um estilo que não tem nada a ver com aquilo. Então isso aí é um casamento legal, assim, ao meu ver, como compositor. Não estou dizendo o estilo de música, rock, não. Estou dizendo assim, o tema, a maneira como ele aborda o tema. Se você vai falar de alguma coisa nordestina, você tem que se inteirar do povo de lá, você tem que saber a linguagem que eles usam, né? Pode ser um rock, pode ser um forró, pode ser o que for. Pode ser mas você tem que saber usar o contexto daquilo que você está abordando. Eu acho que isso é uma coisa importante. Tem uma coisa que já te desanimou? Você falou, não, pensou em desistir uma vez, você pensou em parar? Alguma coisa já te causou algum incômodo nesse sentido ou não? Se você olhar para a realidade mundial da música, você desiste, né? Eu acho que o artista, de maneira geral, quem trabalha com arte, seja música, seja qualquer outra coisa, ele tem que lutar isso, ele tem que lutar, ele tem que forçar esse idealismo todo dia, né? Senão não vai. Se o cara não estiver focado de que o que ele está fazendo é importante, que o que ele está fazendo na vida de alguém vai ser importante, ele acaba desistindo, ele acaba... Então, algumas vezes já desanimo. Todo dia tem um pingo de desânimo e um pingo de luta, né? Quando você desistiu de lutar, aí a coisa acabou. Então eu acho que não é se a luta é difícil, levar luta, todo mundo tem. Alguns mais, outros menos. Com a arte, inclusive, contra si mesmo e tudo mais. Para não cair na malha comercial, para não cair no mesmismo, para não cair na corrente que empurra a música para fora, porque senão você vai deixar de fazer o que você pode ser até honesto, né? Mas você não vai ser íntegro, né? Quer dizer, honesto é ser tudo que os outros, ser legal para todo mundo. Isso é honestidade. Integridade é ser legal para você mesmo, ser verdadeiro com você mesmo. Então acho que ser verdadeiro consigo mesmo é uma batalha, é todo dia, ela é uma luta constante, ainda mais quando você vê que nada está tão ruim que não possa ficar muito pior, né? Esse aqui é o problema. E você pode ver que em qualquer estilo, não é só... Eu não estou dizendo só em música brasileira, no rock, em qualquer coisa. Sempre vai ter o plano B, né? Que é o plano B que empurra para as massas desmioladas, como diria, né? Eu lembro de uma frase do Duke Ellington, que foi um grande jazzista, arranjador e tal. Ele falava assim: quando o músico abre mão do seu talento, da sua aspiração musical, ele usa esse termo muito pesado, e a rebaixa, olha o que ele fala, ao nível das massas desmioladas, ele não está sendo honesto consigo mesmo. Se o dinheiro para ele é mais importante do que a sua arte, ele se entregou à prostituição. É muito pesado essa afirmação, mas é uma verdade tão grande. Porque acho que o cara desanima muito. Às vezes tem cara que sai fora daquilo que estava fazendo bem para ganhar dinheiro. E o cara fica rico, mas ele
ele perde a essência do que ele fazia de melhor, né? Pra poder fazer o que os outros querem ouvir. Mas é um limite tênue também, né? Pra caramba, pra Porque caramba. a questão da sobrevivência, às vezes, né? Você como... Pra caramba, muito, muito. Quer dizer, eu já toquei em tudo quanto é coisa. Ainda toco em casamento, ainda toco... Nossa, acho que eu tocaria em tudo, cara. Desfile de cavalo árabe, eu tocaria em qualquer velório. Velório seria legal tocar, né? O cara vai tocar o quê? Mande, aqui, aqui, ó, essa aqui é... Mande notícias do mundo de lá. Não, mas tem que cantar o que no velório, né, bicho? Mas o músico tem que sobreviver. Agora, existe a sobrevivência propriamente dita, existe o seu propósito de fazer o que você faz, né? De vez em quando. Quem que é? O Zé Alexandre, que é um grande músico daqui de Campinas, toca contrabaixo acústico. O Zé fala que o paraíso do músico é o seguinte: você quer ganhar bem, fazer o que... você quer ganhar bem, ser respeitado e tocar o que você gosta. O músico, se tiver um dos três, ele vai, cara. Entendi. Entendeu? Não precisa ser... Quando tem os três, é o céu do músico. O ambiente perfeito, exatamente, né? E nisso você falou da luta diária, né? Isso, querendo ou não, às vezes a gente está num momento, você como compositor, assim, você acaba transferindo aquele momento que você está vivendo para a música, né? Você acha que você já pegou pesado alguma vez uma música? Você se arrepende de alguma coisa que você falou? Você faria igual tudo que você fez? Como é que você vê? Essa é uma pergunta legal que você estava fazendo. Se eu me arrependo... Cara, eu falar que eu não me arrependo, eu sou mentiroso. Mas assim, não é que eu não me arrependo. Talvez eu não é que eu me arrependa, mas talvez a maneira como eu disse algumas coisas, talvez hoje eu dissesse diferente, né? Talvez eu dissesse diferente. Não que eu disse errado, eu acho que eu disse certo. Mas uma vez um grande amigo meu falou isso pra mim. Falou, você tem um defeito, você vai direto ao ponto. Você tem que ser... Você pode falar a mesma coisa de outro jeito, tá entendendo? Então, se você for direto ao ponto, tem gente que não vai entender. Por exemplo, eu tô cantando, de vez em quando eu falo que Deus não é evangélico, né? Ele falou, todos os evangélicos se sentem ofendidos se eu falar isso. Você fala assim, muita gente pensa que Deus é evangélico, mas na realidade Deus não é. Já falei diferente. Então, quer dizer, você não precisa afirmar um negócio como se você fosse aquilo... Né? E a maneira de dizer isso realmente é uma verdade. Só que eu vou direto. Então, esse talvez seja um defeito e uma qualidade, vamos dizer assim, né? Tem gente que prefere assim. Tem gente que prefere ouvir direto o que você está dizendo do que você ficar enrolando. E eu não tenho muita paciência, acho que a palavra é essa, Wilson. Eu não tenho paciência com previsibilidade. Assim. Se eu sei que a música começou, sei onde o cara vai chegar, eu já fico eu já acho enfadonho antes de chegar lá, entendeu? O cara vai começar a falar, eu já sei onde ele vai chegar, então já... Entendeu? É que nem discurso político, né? Você está assistindo aí a coisa da Dilma? Pô, o cara começa a falar, esse cara já sei o que ele vai falar, já sei o que ela vai falar, já sei onde vai chegar, o que ele vai usar de argumento. Então, eu tenho muito pouca paciência com argumentação, talvez. Então, eu prefiro que o argumento seja reto e direto do que ficar enrolando. Mas, ao mesmo tempo, sim. Ao mesmo tempo, eu acho que eu não me arrependo. Ao mesmo tempo, tem coisa que eu acho que eu disse na hora certa e disse do jeito certo. Tem coisa que eu achei que eu disse e nem achei que estava tão certo. Hoje eu acho que tá. Né? Por exemplo, a música Brasil. Eu não pensei na música Brasil. Hoje em dia, com o que está acontecendo, parece que a música é tão atual quanto quando foi feita. É que o país está ruim faz tempo, né? Não é que a minha música é atual. Aliás, o país é que está ruim. Essa música, volta e meia, em programa de TV, em jingle político, essa música vem assim... Não, as pessoas falam direito para vocês isso? Como é que é? Aqui tá. Isso é de falar agora. Já usaram, eu já vi gente usar em campanha... Teve uma época em campanha presidencial que eu fiquei sabendo que foi usado por um candidato. Teve campanha de deputado lá de Brasília que o cara usou, nunca me deu nada. São poucas pessoas que te consultam. Hoje em dia essa lei está mais complicada. Hoje em dia, se o compositor não autorizar, o cara pode ganhar um processo que custa milhões. Então o cara tem que pedir autorização pro autor da música, né? Mas antigamente era pior. Acho que o cara usava isso sem... Né? Até a internet tem leis de proteção agora para usar, né? Tem gente que vai usar e agora... notificam você, né? Estão usando a tua música. O próprio YouTube faz isso, tem uma maneira de identificar, né? Sites que fazem isso e que te avisam. Mas mesmo assim, é uma coisa... você se sente meio lesado, né? É que nem você chegar numa galeria, você é um pintor, chega numa galeria, o seu quadro tá lá, sendo exposto, né? Uma cópia dele. Você fala assim, pô, esse cara tá usando mesmo, né? É o mesmo sentimento. Recentemente tá conversando fora do ar, né? Do cara que com os cliques lá que... As pessoas né? criam sites de distribuição de música gratuito, talvez pouca gente saiba disso, mas o que o cara ganha distribuindo sua música gratuitamente? Cada clique que você dá naquilo lá, ele recebe. Então, não é só o seu CD, tem de todo mundo. O cara pode escolher de toda a tribo, língua, raça e nação, e ele vai vender e ganhar em cima da arte. Que você teve um custo e ele não está tendo custo? Não tem nenhum, ele só pega e distribui. Ele é um camelô virtual, né? Ele é um cara que, entendeu? A internet hoje é um mundo de ninguém, né? Uma terra de ninguém, né? E de todo mundo ao mesmo tempo. É uma ironia isso aí, né? Você falou disso da internet. A gente nunca teve tanta possibilidade de ouvir coisas diferentes na internet, né? E parece que cada vez se ouve mais as mesmices, né?
Dicotomia, desculpa. Você acha que tá faltando poesia, tá faltando originalidade na música brasileira? Ou essa música mais poética, mais bonita, não tá chegando ao grande público, sendo que a gente tem internet para distribuir? Eu diria para você que são as duas coisas que você falou. Na realidade é uma mistura das duas coisas. Eu acho que tudo aquilo que incita o cidadão a pensar ou a ter que prestar atenção é descartável. Na visão comercial é descartável. Eles não querem. Eles querem algo que seja rápido e que o cara já pegou de primeira, que seja fácil de entender, que você não tenha que, né? Mas eu diria que é o seguinte, há uma diferença de antigamente, no seguinte. Antigamente, que eu estou dizendo, eu estou com 52 anos, vou colocar aí 50 anos para trás, quando eu estava nascendo, por exemplo. Naquela época, o sujeito era bom e por isso ficava conhecido. Né? Uhum. Um Vinícius de Moraes, Tom Jobim, Carlos Lira, o Taiguara, que era um super compositor. As próprias bandas de rock naquela época eram diferentes das bandas de rock de hoje, né? Uhum. Hoje em dia a gente está na era da celebridade, vamos dizer assim. Quer dizer, não interessa o que o cara faz, se é bom ou ruim, interessa quem ele é. Então, se ele for um cara muito visitado, porque celebridade vem de celebrare, do latim quer dizer visitado, visitação. Se o cara é muito visitado, automaticamente todo mundo acha que ele é bom. É o contrário de antigamente. Quer dizer, antes o cara era bom, por isso ficava conhecido. Hoje, só porque o cara é conhecido, todo mundo acha que ele é bom. As pessoas não atinam se aquilo que ele está fazendo é bom. Quer dizer, para a grande mídia não interessa se aquilo que você faz é bom, desde que você seja um cara que seja visitado. Pô, tem gente que ganha inventando receita de arroz na internet. Tem gente que ganha dando gritinho. Você pega, entendeu? Você entendeu? Aliás, a questão da audiência na internet é um negócio... Aliás, sempre devia ser repensado, né? Que a audiência não quer dizer qualidade, né? Não quer dizer que a pessoa vai estar consumindo o seu produto. Não. Só quer dizer que tem um volume grande de gente... Não, teve um cara que matou 6 milhões de pessoas falando em nome de Deus, velho. Então você vê como é que a coisa é fácil, né? Então, eu acho assim que a popularidade não quer dizer nada, né? Quer dizer, o que é importante nem sempre é conhecido, e o que é conhecido nem sempre é importante. O Cortella, eu gosto de uma frase do Cortella que ele fala o seguinte: o importante, o que é importante? Aquilo que eu importo, aquilo que eu trago para dentro de mim. Quer dizer, aquilo que eu trago para dentro de mim tem que ser tão significativo que vale a pena trazer para dentro de mim, ser importante. Então nem tudo que é importante é conhecido e nem tudo que é conhecido é importante. Só acho também que não, aí numa dessa entra aquela guerra de audiência que barra a chegada das coisas boas aos ouvidos das pessoas. Você pode ver que o que mais é visitado na internet é porcaria. Não é coisa boa, é um gordo dançando, entendeu? É um cara caindo, lembra daquela que o Luísa foi para o Canadá? Sim. Quem é Luísa? Então, assim, quer dizer, coisas irrelevantes, cara, totalmente sem sentido, acabam fazendo um sucesso que não tem explicação. E aí você vê um show do Daniel Barenboim, que é um super pianista clássico, que tá lá inteirinho, o concerto inteiro no YouTube. Tem pouco, tem muitas visitações, mas não é a mesma coisa que uma idiotice, uma relevância. Mas isso talvez até o tempo que a gente está vivendo hoje. Sim, o imediatismo, né? O artista também durava décadas, né? Tinha uma história, música. Hoje o artista também, nossa, arrebenta, vende muito e some também, né? Muito estranho, você não acha isso? Eu acho estranho, né? E falar nisso... Pode falar. O que você tem ouvido? O que você gosta de ouvir? O que você tem ouvido ultimamente? Rapaz, silêncio. Porque é o seguinte, cara, diz o teólogo Lulu Santos, não haveria som se não houvesse o silêncio. Eu não sou um cara de ficar ouvindo música, eu já fui de ouvir mais. Eu acho que eu tô com 52 anos, já sou avô, né? Meu neto fez um ano já. Eu gosto muito do silêncio. Para mim o silêncio é onde eu consigo ouvir melhor a música, assim. Quando não há nada, é que a minha mente trabalha mais em cima das harmonias, é que a minha mente trabalha mais em cima das ideias. Quer dizer, eu acho que se eu não silenciar um pouco a minha cabeça, eu não consigo. Tanto que eu tô assim, acho que por causa... talvez isso explique a sua pergunta no começo. Por que eu parei de compor há algum tempo já, né? Minhas composições têm sido assim, a conta-gotas. Talvez por esse tiroteio de ideias que existe, isso me deixa um pouco fora da... Eu não consigo parar e, né? Quando eu estou mais sozinho, quando eu ouço coisas que eu gosto de ouvir, aí isso me incita um pouco a pegar o violão, compor alguma coisa. Mas o que eu gosto de ouvir, cara? Ivan Lins é um cara que eu gosto muito de ouvir, tanto pela harmonia quanto pelas letras. Os parceiros são sempre bons, né? Aldir Blanc, você pega, tem tanta gente boa. Ele faz o Vitor Martins, que é um grande parceiro dele, né? Então, cara, esse tipo de coisa. Eu gosto de ouvir o Stênio, por exemplo, que é um grande compositor, isso pra mim mexe muito comigo, né? Gosto de ouvir trilha sonora,
filme, adoro filme, cara. Assim, tipo, eu gosto de entender o que o cara quis fazer em torno daquela cena. Aquilo ali, pra mim, é criatividade. Aquilo Você ali... gostaria de compor uma trilha para um... Com certeza, com certeza. Já pensou nisso? Já... Eu tenho ferramentas para isso. Acho que inclusive os meus arranjos, para quem eu trabalho fazendo arranjo, alguns dizem, gozado, cara, tem hora que lembra trilha sonora, as coisas que você escreve de cordas, as coisas que você escreve de... Porque eu gosto disso. Por exemplo, a trilha do Terminal, né, com o Tom Hanks, que foi feito pelo John Williams. Meu amigo, aquilo ali é uma obra-prima. Então você ouve uma trilha sonora, que eu acho que é onde a música atinge o seu ápice. Quer dizer, é onde ela atinge o objetivo maior, que é tocar a alma das pessoas, né? E é difícil tocar a alma das pessoas, né? O próprio Dori fala que, né, a gente está num país que confunde harmonia com evolução da escola de samba. Né? Quer dizer, você fala em harmonia, o cara acha que é muito chato isso aí, né? Você vê um presidente da República que tem um CD pirata do Zezé de Camargo e Luciano dentro do avião, já é um resumo do que você pensa sobre a arte no Brasil. Mas assim, eu acho que também não adianta reclamar, eu acho que a gente tem que fazer a nossa parte e fazer bem feito, porque isso aí talvez seja... Quando o cara deixou de fazer bem feito, eu acho que aí ele já era. Quando ele pensou que ele pode fazer, tudo bem, isso aqui tá bom. Isso aqui tá bom, tipo, no sentido que ninguém vai notar nada, ninguém vai... Então, acho que aí o cara já perdeu a autocrítica, vamos dizer assim, né? Eu acho que sim. Mas eu tenho tentado ser importante para as pessoas, como disse o Cortella. Tenho tentado fazer músicas que as pessoas gostem de ouvir no seu dia a dia, que transformem a pessoa, inclusive não só espiritualmente, por ser um cristão, mas também como cidadãs, né? Músicas que o cara pense um pouco na conduta dele, naquilo que... Porque eu não acho que música tem que transformar a sua alma, tem que transformar a sua conduta. Vamos dizer assim, eu não gosto de música que acomoda, eu gosto de música que incomoda, que me faz rever um pouco as minhas posições, de maneira geral. Né? Aliás, você falou como cristão nisso, a gente está numa... Antigamente, né, o mercado fechava os olhos para o cristão, hoje parece que a música cristã vende mais do que... Então o pessoal... Houve uma convergência nisso aí, né? E por outro lado... essa música que incomoda, que faz você pensar, que faz você refletir, seja no seu cotidiano, nessa postura diante da sociedade, diante de Deus, falta essa música. Hoje em dia tem uma música de fácil assimilação dentro da igreja também, né? De você repetir sim. Cruz, rima com luz, né? É fácil de compor assim. Minha luz me conduz a comer cuscuz, né? Eu sempre falo isso aí, é verdade. Não há, eu acho que há uma ausência de... O que está acontecendo é um fenômeno muito interessante, Adilson. As músicas cresceram em qualidade técnica, quer dizer... Você vê que as produções hoje são muito bem feitas, muito bem acabadas. Os CDs têm uma sonoridade incrível, né? E com a era digital, você chega num... Você não termina um CD, você abandona. Porque você sempre pode ficar melhor. Você sabe disso até no vídeo também, né? Você pode trabalhar com tudo. Você tem uma qualidade boa de músicos, hoje está aparecendo uma safra de músicos muito bons, porque hoje você tem internet para estudar, você tem bons professores, cada vez mais novos, os meninos estão tocando muito bem. Eu toquei com um violonista em Fortaleza chamado Kainan Cavalcante, que é um absurdo, tem 25 anos, toca horrores, assim. Você vê o Michel Pipoquinha, que é um baixista aqui de Valinhos, um fantástico, desde 10 anos que já toca. Você tem, por exemplo, cantores cantando melhor, você tem os cantores estão cantando melhor, estão estudando, mais técnica, as vozes muito bem colocadas e tal. Em detrimento disso tudo, você tem uma superficialidade de conteúdo como nunca antes. Vamos supor, se duplicou a qualidade de tudo isso que eu te falei, quintuplicou quer dizer, tem gente cantando, tocando e gravando, só Deus sabe o que, né? Quer dizer, tudo isso é usado para uma divulgação de algo tão epidérmico que não passa, é a superfície. Então, é aquela coisa da... Né? E você vê aparecendo estilos totalmente assim, gozados, por exemplo, o tal do funk ostentação. Quer dizer, para que existe o funk ostentação? O nome já fala. Quer dizer, vamos ostentar corrente, ostentar carrão, ostentar mulher, ostentar... Então o objetivo da música em si, ela fica em segundo plano. A música, eu acho que é o seguinte, eu acho que antes a arte levava, o artista levava as pessoas à sua arte, né? Hoje, a arte é só um pretexto para levar as pessoas até o artista. O artista é mais importante do que a arte que ele faz. Entendi. É ruim. Quer dizer, não interessa se a arte dele é ruim. O cara é conhecido, se todo mundo curte aquele cara, ele deve ser bom. E essa lógica é uma lógica totalmente vazia, né? E aí dá voz pro medíocre, né? Porque o cara, além de não ser um bom músico, não ser uma qualidade, ele se torna uma celebridade e a opinião do cara começa a valer como de um intelectual, de um cara que estudou, de um teólogo, né? Exatamente. E dá poder e você vai ouvir, o cara fala assim, bicho, o céu é azul. Pô, cara, que absurdo que esse cara falou agora, que profundo. Quer dizer, são obviedades que viram
matéria de estudo, né? Uhum. Você, entendeu? Você pega, o cara não tá falando nada demais, mas é aquilo ali, entendeu? E não tá tocando nada demais, não tá cantando nada demais, mas, pô, como ele é o cara fulano de tal, né? Então, um amigo meu fala que a arte é interessante no mundo todo, porque não é só no Brasil. Você fala que é só no Brasil, não. Você vai ver coisa medíocre nos Estados Unidos. E mesmo assim, existe uma crítica forte e ferrenha sobre isso, que são 2 ou 3 produtores que comandam toda a indústria mundial, né? Então você vai ver que todos os CDs vêm com aquele mesmo tipo de arranjo, aquele mesmo tipo de linguagem, aquele mesmo tipo de postura, de coreografia. Os artistas se vestem parecidos. Vai tudo naquela linha, né? Isso. Você fala, quem está produzindo esse cara é o mesmo que produziu a Britney Spears. Ou aqui é o mesmo, entendeu? É um negócio. Os dançarinos dançam iguais. Isso, o movimento, as coreografias. Verdade. Você falou que não está compondo há um bom tempo. O que você tem feito, João? O que você está trabalhando? Eu vejo que você tem tocado em bastante lugares. Não sei se tem chegado a alguns lugares que você não tocava antes. Então, Deus tem me dado a graça de eu conseguir viver daquilo que eu compus antes desses 20 ou 15 últimos anos que eu não componho, né? Então, as minhas músicas... Quantas músicas você tem? Quantas composições? Cara, eu não tenho muitas, não. Não é assim, eu não sou um cara profícuo, assim, não, tenho material. Não, eu acho que as poucas músicas que eu compus, as parcerias que eu fiz foram boas, a ponto de soarem como música nova. Eu toco em qualquer lugar, as pessoas falam, pô, bicho, essa música é linda, velho. Parece que foi feita pra realidade atual, não. É que a realidade atual, na realidade, nada mais é do que uma repetição do que tudo que já vem, né? Não existe nada de novo debaixo do sol. Exatamente. Então eu tenho essa alegria e essa graça de Deus. Eu tenho que agradecer muito a Deus por isso, porque não é fácil você ter que estar se reinventando para ser respeitado. Concorda comigo? Sim. Tem um lado bom. Tem um lado, vou dizer assim, com toda essa minha dificuldade, que eu fico mal de não estar compondo, tem um lado bom. Te incomoda isso? Um pouquinho, incomoda assim, porque assim, eu gostaria de ser um cara que compõe mais, faz mais e tal. Ao mesmo tempo, eu também só tive um filho, né? Eu comparo música que nem filho. Eu fiz um bem feito para não fazer vários mal feitos, né? Um bem criado do que vários mal feitos. E agora tá curtindo o neto, né? Exatamente, que também tá no mesmo caminho. Então, assim, então o que acontece? Meu filho vai querer ter outro, ele não vai querer ter um só, acho que ele vai querer ter mais. Mas assim, me incomoda um pouco. Agora, ao mesmo tempo, eu fico pensando assim, eu prefiro fazer uma música bem feita do que fazer várias só para dizer que eu fiz. O cara tem não sei quantas composições. Isso não quer dizer nada, né? Entendeu? Não adianta. Eu prefiro ter uma música, que essa música seja um referencial para qualquer outra, do que ter várias que não é referencial para ninguém, né? Então... Tchê, tum, 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 pá, 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 um monte de música brasileira tá virando sílaba, né? Tchu, tchererê, tchá, tchá, e não sei o quê. Então não sei onde que vai parar, né? Mas assim, não é que eu acho que essa coisa desse mercado que invadiu o Brasil, essa coisa do gospel, né? Eu comecei a ser músico bem antes de nascer o termo gospel, né? Você foi de gravador, depois fui saiu, da Gospel Record. Eu lembro. Da época e eu conheci o cara que falou que mudaria o nome da música cristã para música gospel. E ele conseguiu, né? Trabalhei com ele também. Isso, você sabe quem é. Então, Então, desde que isso invadiu esse mercado, isso aí virou uma coisa de consumo, porque eu acho que música ela é entretenimento e arte. Desde que virou mais entretenimento do que arte, né? Porque enquanto entretenimento, beleza, acho que tem que ser, né? Porque é para isso que existe a música. É para entreter, é para te tirar do seu lugar e para te levar para uma outra dimensão. Ao mesmo tempo, a música é arte. E enquanto arte, ela tem que ser ouvida, né? Às vezes eu vou falar em umas igrejas, alguns lugares me chamam para falar, eu costumo dizer que música, inclusive, é feita para ouvir, né? Porque não só para consumir. A música não é um artigo de consumo puro e simples. Não é que nem você comer um arroz com feijão. A música é algo que precisa ser analisado, você precisa ter ouvidos para ouvir, né? Então, assim, não é uma coisa só que, não, bicho, é questão de gosto. Não, gosto não se discute, música sim, né? Então, como é que fala aquela frase? Que a maior alegria de um cara inteligente de determinado tema, ou conhecedor de determinado tema, é se fazer de ignorante diante de um ignorante que se acha um inteligente. Então, quando o cara vem discutir com você, sei lá, duas pessoas totalmente diferentes. Uma delas é ótima, mas ela não é conhecida. E a outra é super conhecida, mas não é tudo isso. Não, mas a fulana todo mundo conhece. Bom, então, eu já estou perdendo a paciência com isso. Às vezes eu falo, cada um ouve a música que merece, né? Você tem escolha de ouvir, você pode escolher, ninguém te botou uma arma na cabeça, você vai obrigado a ouvir o João, obrigado. Não, você ouve quem você quiser. Mas para mim a coisa é um pouco mais profunda disso, porque eu digo assim, na minha cabeça, porque a Bíblia fala, né? A Bíblia tem um versículo que fala que a fé vem pelo ouvir. A fé vem pelo ouvir. Não é nem pelo estilo. Veja bem, a minha crítica não é bem pelo estilo. Pode ser qualquer coisa, cara. Eu gosto de qualquer, eu não tenho preconceito nem com sertanejo. Eu vim de uma família que adora. Meu avô era violeiro de catira, mano. Eu adoro música caipira. Mas
A minha maior preocupação é o conteúdo do que se ouve, né? Você fez algumas músicas, tipo Debruçado na Porteira, que tem essa referência, né? Meu avô foi violeiro de catira, foi... Eu cresci ouvindo música, só que música caipira, né? Tinha um Carreiro Pardinho, Pedro Bento, Zé da Estrada. Não esse sertanejo universitário. Não sertanojo, né? Não sertanejo. Agora tem pós-graduado também, né? Tem sertanejo pós-graduado. Os caras estão fazendo um outro estilo, né? Quer dizer, esse cara tem que ser pós-graduado para entender o sertanejo, porque ele tá muito mal mesmo, né? Mas eu acho que é assim. A minha preocupação mais é o conteúdo do que a gente ouve do que propriamente o estilo, né? Acho que... E aliás, estilo, tem rock bom, rock ruim, cara. Tem samba bom, samba ruim. Tem forró bom e forró ruim. Então, assim, eu como músico, no meu caso é mais chato porque eu filtro mais, né? Eu filtro aquilo que é bem feito, daquilo que não é, né? Não dá pra você comparar um forró do Dominguinhos com um Fala Mansa, me perdoa, é diferente. Né? Eu gosto do Fala Mansa, acho que é bonito, os caras cantam bonitinho, tem algumas músicas bonitinhas, mas não se compara, não adianta você falar, né? Um forró pé de serra, não, tudo. É porque é alguém tentando fazer algo que o outro faria com a maior naturalidade. E essa coisa de querer copiar os outros, né? Que essa é uma tendência do ser humano, né? Você quer, que som que é o seu? O meu som lembra fulano. A primeira coisa é tentar ligar alguém que todo mundo conheça para poder identificar com o teu som. Isso é uma coisa que eu já não faço há muitos anos. Eu tento fazer o meu trabalho. Eu comecei imitando Boca Livre. E eu, assim, a minha culpa, a minha máxima culpa. Isso no Milad ainda, naquela parte? Um pouco antes do Milad. Eu ouvia muito Boca. Na época do Milad também. Eu e um cara do Milad, que era o Toninho Zemuna, a gente curtia muito Boca Livre. As harmonizações e tudo mais. E eu tentava até cantar igual, tinha uma voz muito fina, né? Cantava, mas gravei aqueles CDs, parecia um cabrito no cio, né? O tempo vai... Não, agora minha voz tá voz de velho e de avô. Mas eu mudei todas as tonalidades, inclusive mudei meu estilo, porque eu cantava muita balada, né? Hoje eu já canto música mais brasileira, eu gosto muito de música brasileira. Meu filho também veio nessa mesma vibe, né? Hoje é um pianista de jazz muito conceituado e também me ajudou muito nisso também, né? A mudar um pouco a cabeça e tal, né? Eu não sei se foi daqui para lá ou de lá para cá, mas foi um negócio mais ou menos assim, né? A gente tentou, juntos eu fui descobrindo a música brasileira de um jeito que eu me apaixonei pelo Dori Caymmi, pelos compositores e arranjadores brasileiros de primeiríssima qualidade, né? Isso não me tira também a admiração pelos de fora. O Take Six, por exemplo, é fantástico, porque a gente está falando de música com M maiúsculo, né, moço? Antes de despedir, pode tocar uma coisa pra gente, João? Posso tocar. O que eu vou tocar aqui? Tem uma música que você gosta mais, assim, sua? Cara, as coisas... A minha? Você quer que eu toque uma música? Tem algumas que eu gosto, cara. Deixa eu ver se eu lembro aqui. Tem músicas que eu pouco toco e que eu gosto muito. Isso aqui acho que é uma delas, assim, bonita. É praticamente literal, quase. Essa música é minha e do Guilherme, cara. Do Guilherme que é. Luz que radia, ilumina o olhar. A tua lei é perfeita assim. Faz reviver meu coração, gosto de festa brotar em mim. Sol que passeia no azul deste céu, quem poderá se esconder de ti? Justa medida, peso fiel, doces palavras, favos de mel. Assim compreendo os teus mandamentos, Senhor. São meus amigos, meu sol e luz, meu calor. Pois me protegem do mal, me abrigam no temporal. João, obrigado pelo papo, viu? Eu que agradeço. Desculpa as escorregadas aí na voz. Sempre um papo bom com você. Muito obrigado, João. Valeu mesmo. Valeu, prazer todo meu. Diz ritmia.